Seja bem-vindo em mais uma leitura e reflexão no livro de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo 66 e vamos ler alguns versículos. Do versículo 1 ao versículo 9 que vamos ler agora, ele fala do louvor. Quando os nossos lábios e as nossas atitudes, elas estão para louvar ao Senhor, para agradecer e engrandecê-lo. E diz assim a partir do versículo 1: Louvai a Deus com brados de júbilo todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram um rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações, não se exultem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, aos que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Um convite ao testemunho. Quando nós testemunhamos o quão nosso Deus é grandioso na nossa vida, significa que a nossa caminhada, as nossas expressões, as nossas atitudes, elas devem ser atitudes de louvor a Deus. Não atitudes de murmurações e reclamações e iras. Claro que há momentos em que o nosso coração se enfraquece e acabamos submetendo-nos a esse tipo de atitude. Mas imediatamente devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus e voltar ao caminho de adoração e louvor a Ele com o nosso testemunho, com a nossa caminhada, para que haja esse convite, para que você convide as pessoas a conhecer esse Deus que você serve, um Deus amoroso, um Deus justo, mas um Deus que estende as mãos, um Deus que é sabedoria, um Deus que é poderoso, um Deus que entregou o seu Filho unigênito, o único da espécie, para que houvesse salvação, para que fôssemos salvas através de Jesus Cristo. Convide, mas para que você convide, é necessário que a sua vida testemunhe o Deus que você serve. Do versículo 10 ao versículo 12, o salmista aqui coloca como o Senhor o tratou, como o Senhor o moldou, para que ele fosse este bom testemunho do nome do Senhor. E no versículo 12 diz assim: Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passando pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Muitas vezes a nossa prova, o que passamos, mesmo na dificuldade, mesmo nas turbulências, mesmo com o barco balançando de um lado para o outro, nós precisamos ter certeza que este barco ancorará num porto seguro, que é o nosso Deus. E quando o Senhor faz este barco ancorar e parar, significa que Ele está nos conduzindo a um lugar de abundância, porque as promessas do Senhor, elas não vêm pela metade, elas são completas, elas são abundantes. E segue os outros versículos falando sobre a adoração deste salmista, louvando a Deus pelos feitos do Senhor na vida deles. E a partir do versículo 17 diz assim: A Ele clamei com a minha boca e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. O Senhor não desvia a misericórdia dele a nós. O Senhor não desvia as bênçãos dele a nós, se o nosso coração estiver voltado a ele. Porque no versículo 18, o salmista deixa bem claro aqui: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. As suas orações diante do Pai, elas têm que estar alinhadas a um coração temente ao Senhor, a um coração cheio de fé, porque há vários versículos na Bíblia que diz: a tua fé te salvou, a tua fé te livrou, a tua fé te resgatou. Por isso, fique com essa palavra,
Convide a outras pessoas a conhecer o Deus que você serve, o Deus que te serve, mas para isso você tem que ter um coração temente a Ele, um coração sem iniquidades, para que o Senhor te ouça. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.